Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lorimar Mendes. Se você quer mitar sem pagar plano de sócios, você está no canal certo, você está no lugar certo. Aqui nós temos vídeos para diversos tipos de competição, vídeos para time por rodada, time tiro curto, vídeo valorização, vídeo para time da mitada, onde você vai ter aí sugestões de escalações mais ousadas, e vídeo do time principal do professor, o time aqui do canal, que é esse time que aparece na tela, canal do professor FC. Terminamos a terceira rodada, não temos a pontuação que gostaríamos, mas sabemos que só vai permanecer no jogo e só vai ganhar as ligas quem persistir. A persistência e o estudo vai fazer com que você fique mais focado e esse foco vai fazer você ganhar suas ligas. Então não é hora para arrependimento, é hora para a gente melhorar a pontuação. Até essa terceira rodada ficamos focados simplesmente em tentar ganhar cartoletas. Poderíamos ser melhores nessas três primeiras rodadas e não fomos. Alguns times meus de ligas foram melhores do que o time aqui do canal, mas estamos aqui para melhorar. E se você gosta do conteúdo, que é feito de maneira séria e honesta, já vai deixando aí o seu like, compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, porque é a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento que vai fazer o canal crescer. E aqui é assim, eu ajudo você a melhorar o seu desempenho e você ajuda no crescimento do canal. Vamos juntos até o final da temporada para mitar. Essa rodada, que não foi tão boa para o time do canal do Professor FC, que é o time principal aqui do canal, fizemos 56 pontos, ponto 90, né? Quase 57 pontos, mas numa rodada difícil, nós valorizamos 8 cartoletas, ponto 85, enquanto a média de pontuação dos cartoleiros foi de 47, a nossa foi de 56, o nosso patrimônio deu uma melhorada, nós temos 113 cartoletas, enquanto a média dos cartoleiros tem 104. Então, com 113 cartoletas, vai dar para a gente fazer uma boa escalação nessa rodada 4. E nesse vídeo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter dicas para você escalar e valorizar na rodada, além de uma análise rápida dos jogos e também o estudo aí de alguns jogadores e o que é que eles precisam fazer para valorizar nessa rodada. Antes da gente continuar aqui a escalação, que nós temos que substituir nossos jogadores, o nosso campinho está aqui do lado esquerdo, Tivemos aí dificuldade de fazer pontos na rodada porque trocamos o Pirani pelo Jean Mota, que não deu certo. Colocamos aqui o Rodriguinho, que mais uma vez decepcionou. E apostamos no ataque no Rony, que não deu certo. Citamos outros jogadores, mas fomos com o Rony e não deu certo. O Scarpa seria uma ótima opção no lugar do Rodriguinho. Sugeri isso para algumas pessoas, mas o meu time foi esse aqui. Fizemos 56 pontos. Vamos vender o time? E vamos passar aqui para a tabela de jogos para a gente analisar os jogos que são mais fáceis, ou teoricamente mais fáceis. Acredito eu que a galera vai apostar em maior quantidade de jogadores nesse primeiro jogo, mesmo porque já é o primeiro, quarta-feira às 19 horas, né? O mercado fecha às 18h30, São Paulo e Chapecoense. Chapecoense que tomou muitos gols nos últimos jogos, e no último jogo conseguiu segurar um 0x0 com o Ceará, mas havia tomado 9 gols em jogos anteriores, em 3 jogos. Significa que a Chape ela é um adversário que dá para o São Paulo vencer com tranquilidade. O Santos conseguiu vencer a Chape por 3x0, então há uma possibilidade aí do São Paulo também conseguir uma boa vitória perante a Chape. Talvez seja teoricamente o jogo mais fácil. Dá para você, por exemplo, colocar 2 defensores do São Paulo para não arriscar tanto. A gente vai falar dessa diversificação da zaga mais lá na frente no vídeo. E dá para você também arriscar mais um cara aí no meio campo e um atacante do São Paulo. Inter e Atlético, dá para apostar ali em algum meio campo do Internacional, em algum atacante do Inter, que precisa de melhorar ainda no campeonato. Atlético que fez um jogo bom contra o São Paulo, dá para apostar novamente no Hulk, apesar do ponto e meio que ele fez. Dá para apostar no Nacho Fernandes ali no meio campo e até um defensor do Atlético que joga
que joga mais avançado, tipo o Arana, dá para apostar. Corinthians e Bragantino, um jogo difícil para apostar, tanto de um lado como do outro, mas Claudinho por parte do Bragantino é sempre uma boa aposta. O Claudinho nessa rodada não precisa de muitos pontos para valorizar, acredito que dá para apostar nele. Juventude e Palmeiras, um outro jogo teoricamente fácil. O Juventude conseguiu ali segurar o time do Santos, O time do Santos teve dificuldade contra o Juventude, mas o Palmeiras é um time que joga bem no ataque, é um time que vai buscar a vitória e precisa de ganhar, porque é nesse momento o 9º colocado no campeonato. Então acredito muito que nesse jogo do Palmeiras dá para você apostar em pelo menos um da defesa, um cara ali no meio campo, você tem o Scarpa ou o Veiga e mais um atacante, de preferência o Rony, que está desvalorizado. Esse jogo dos dois que subiram da segunda divisão para a primeira, América e Cuiabá, é um jogo difícil para apostar, mas dá para pensar ali num defensor do América, talvez um goleiro, talvez um lateral, até mesmo no Ademir, que é atacante do América, dá para apostar. É um jogo de difícil prognóstico. Ceará e Bahia é um clássico do Nordeste, decidiram a Copa Nordeste esse ano. Bahia não fez um jogo muito bom contra o Internacional, o Ceará da mesma forma não fez um jogo bom contra a Chapecoense, mas jogando em casa o Ceará tem uma pequena vantagem, um pequeno favoritismo, só que a grande peça do Ceará, que era o Vina, não está dando para apostar nele esse ano, porque ele está ficando no banco, ele está com dificuldade com a torcida, mas dá para você pensar aí, por exemplo, um goleiro do Ceará, um lateral do Ceará, até mesmo do Bahia. Grêmio e Sport, o Sport fez alguns jogos ruins esse ano, né? Tem tentado se recuperar, mas ainda é o 16º no campeonato, e o Grêmio é o 19º na tabela. Incrível a campanha ruim do Grêmio. O Grêmio precisa de dar uma resposta. Jeromel tá barato, Jeromel tá desvalorizado, é uma boa opção para a zaga, assim como é boa opção também o Ferreira, que não tá muito caro, o Ferreirinha, dá para apostar aí nessas duas peças do Grêmio, por exemplo, e até mesmo no goleiro do Grêmio, o Breno. Fluminense e Santos. Fluminense tem feito ótimas partidas, contra o Bragantino, perdia de 2-0 e empatou. Então dá para você pensar ali no meio campista do Fluminense, mais barato, né? Dá para apostar no Nenê também, ou nos meninos do meio campo, que são todos muito bons de bola ali, qualquer um dos três. O Gabriel Teixeira, por exemplo, é uma boa opção ali no meio. Dá para pensar também ali no Santos, no próprio Marinho, que é um cara que mesmo sem fazer gol, sem assistência, ele acaba mitando. Esse jogo aqui, ó, Atlético Goianiense e Fortaleza. É um jogo difícil para apostar, porque os dois times estão bem no campeonato. O Atlético Goianiense não jogou na última rodada, mas é um time que vem muito bem no campeonato. Tem ali o Natanael, que é um lateral, mas que joga avançado como um ponta. Então é uma boa opção pelo lado do Atlético Goianiense. Tem o goleiro do Atlético Goianiense, ex-Vasco da Gama, o Fernando Miguel, que é um ótimo goleiro que também dá para apostar. Do lado do Fortaleza, dá para apostar em um atacante, dá para apostar no Pikachu, que dessa vez está mais desvalorizado. Então tem algumas peças boas. E o último jogo aqui, Flamengo e Atlético Paranaense, não vale para a rodada. A gente vai continuar escalando, mas já que nós temos que falar também em valorização, o que a gente tem colocado aqui nos vídeos? Até a 8ª, 9ª, 10ª rodada, você ainda tem que escalar pensando em duas coisas. É claro que você precisa de pontuar, mas você também precisa de valorizar. Sobretudo se você está naquele grupo que tem menos de 110 cartoletas. Se você está no grupo que tem menos de 110 cartoletas, essa 4ª rodada ainda é fundamental para você buscar valorização. E para buscar valorização e para analisar estatísticas, nada melhor do que o melhor site de estatísticas do Brasil, que é o site do Scala 10. Aqui no Scala 10 você vai encontrar estatísticas variadas para você poder escalar e ter uma clareza em relação ao desempenho de todos os atletas, arbitragem, etc. Aqui você encontra desempenho dos atletas, análise dos jogos, cruzamento dos scouts, gols e assistência de todos os jogadores, o ranking dos atletas no campeonato, o ranking dos clubes, análise de arbitragem. Então é um site de estatística maravilhoso. E no site aqui você vai encontrar aqui nos atletas o quanto cada um precisa para valorizar. O Scala 10 se aproximou da valorização, o que eles colocaram aqui para a rodada 3 é o que realmente aconteceu. O Parciais é um outro site que também dá
essa análise de mínimo para valorizar, mas ficou um pouco abaixo do escala 10. O escala 10 acertou em cheio. É uma excelente plataforma de estatística de análise. Então, se você vier aqui, por exemplo, onde que eu estou com o mouse agora, ó, mínimo para valorizar, você encontra os jogadores, o quanto que eles precisam. Então, para ter uma ideia, Edenilson precisa de 7,40 para valorizar. Não seria bom a gente colocar. Hulk precisa de 3,60. Dá para pensar no Hulk já. Iago Pikachu precisa de 2,75. Dá para pensar no Iago Pikachu. Marinho precisa de 4,87 para valorizar. Dá para pensar nele com certeza para a rodada. Deixa eu ver se eu acho mais um cara aqui, ó. Natanael, que eu falei que é muito bom, mas ele precisa de 7,30 para valorizar. Então é um pequeno risco nesse caso. Descendo aqui, deixa eu ver se a gente acha algum jogador bom para escalar na rodada. Nacho Fernandes do Atlético precisa de 4 pontos para valorizar. Veiga, que é uma ótima opção para rodada, precisa de 5 pontos para valorizar. Claudinho, que também é um excelente para rodada, precisa de 2,83 para valorizar. Seguindo aqui na próxima página, vamos ver se a gente encontra outros jogadores aqui bons para escalar. Ó. Caio Paulista do Fluminense, 4,77. Robson do Fortaleza, 1,8 para valorizar. Gustavo Scarpa, uma ótima opção para rodada, 4 pontos para valorizar. Cássio do Corinthians, 2 pontos, 2,3 para valorizar, ótima opção. Descendo aqui, vou ver se a gente encontra mais algum para a gente voltar a escalar. Jorginho do Ceará, precisa de 2,90 para valorizar. Fagner do Corinthians, 2,3 para valorizar. Nino, do Fluminense, precisa de 2 pontos, 2,3 para valorizar. Também uma boa opção para rodada. Essas são opções aqui. Então, na escala 10, você encontra o desempenho dos atletas, as estatísticas todas. Bom, e aqui também no escala 10, eu estou participando da Liga dos YouTubers. Então, aqui, ó, vou limpar aqui o filtro para a gente procurar a Liga rapidinho para mostrar para vocês. A Liga Escala 10 YouTubers, da qual eu faço parte. Por enquanto a gente não está entre os 5 primeiros, mas os amigos estão entre os 5 primeiros aqui, ó. Então, os 5 primeiros da escalação da Liga Escala 10 dos YouTubers. Os 5 primeiros da pontuação geral. Cartoleiro Profissional 22 tem 203 pontos e está em primeiro. Adriano Esporte Oficial está em segundo. Em terceiro colocado aí está o Pacificador 72. No quarto lugar está o Cruz Maltino Sem Fronteiras SES, Espírito Santo. Em quinto lugar está o Galaxy Cartola FC. Essa aqui é a pontuação geral da Liga dos YouTubers Escala 10. Vamos voltar então para a nossa escalação. Partindo aqui para o nosso ataque, pensando aí em buscar jogadores que precisam de um mínimo para valorizar. Então a gente vai filtrar aqui para a gente pensar aí no mínimo para valorizar. Vamos pegar aqui os desvalorizados para a gente poder escalar. Então a gente vai começar com o Ferreira, atacante do Grêmio. Custa 8 cartoletas, está desvalorizado, pega o Sport. O Ferreira, ele precisa aí, para valorizar, aqui no Parciais, 2,60, um pouquinho mais lá no escala 10, uns 3 pontos o Ferreira valoriza. Isso aqui é um esboço do time principal, tá, galera? Na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã. Pera, professor. Essa rodada é quarta-feira. Então, na quarta-feira, sendo preciso, a gente faz aqui uma atualização desse time rapidinho, tá bom? Então, além do Ferreira, nós vamos colocar o Rony. O Rony precisa de uma pontuação vou olhar aqui pelo Parciais. O Rony precisa de 1,20 pelo Parciais. Então, mais ou menos aí entre 1,20 e 2. 1,20 e 2 pontos, né? Se a gente pegar lá no escala 10 para valorizar. E o nosso terceiro atacante, você poderia colocar, por exemplo, o Hulk, que também não vai precisar de tantos pontos para valorizar. A gente olhou lá na escala 10. O Robson, do Fortaleza, também não precisa de muitos pontos para valorizar. É uma outra opção interessante. O Pablo, mas mais do que o Pablo, o Luciano que pega aqui a Chapecoense e precisa de mais ou menos aí uns 3 pontos para valorizar. Ótima opção para valorização e pontuação. Fechamos o nosso ataque com Rony, Luciano e Ferreira. Vamos para o meio campo. Claudinho, o primeiro nome que eu falei, está desvalorizado. Perdeu 2 cartoletas, 0,70, né? Na última ele fez 1,5 ponto. Pega o Corinthians.
mas não deixa de ser uma ótima opção, apesar do jogo ser contra o Corinthians. Aí com 4 pontos, né? Nós olhamos lá no escala 10, 4,30. Se a gente voltar aqui só para a gente olhar, Claudinho com 4,30 já valoriza. Deixa eu achar aqui no menu do escala 10, que é fantástico para a gente olhar os atletas. Só olhar aqui o que o Claudinho precisa de fazer para valorizar. Rapidinho, que a gente esqueceu. Aqui no escala 10, dá uma pequena diferença para o parciais, tá? No escala 10, o Claudinho precisa de 2,8, né? Então, 2,8 para valorizar no escala 10, ok? Então, aqui no escala 10, a valorização dele está menor do que no parciais. Então, com 3 pontos aí, o Claudinho valoriza, ótima opção para a rodada. Continuando, pensando aí em pontuação e valorização. Lembrando que, a partir dessa quarta rodada até a 38ª, como que você vai escalar pensando em valorizar? Você vai pegar os jogadores que estão desvalorizados, que aqui, ó, na frente da cartoleta dele, né, tem uma pontuação negativa, que na última não fez muito ponto, e que vai valorizar fazendo mais pontos nessa rodada. Então, um é o Claudinho. Continuando aqui, ó, Pikachu seria uma ótima opção, porque ele negativou na última e ele perdeu quase 2 cartoletas. Assim como o Jean Mota também seria uma ótima opção pela desvalorização. Continuando aí no nosso meio campo, a gente vai buscar um meio campista do São Paulo. Lisieiro está negativo. O Nenê do Fluminense é uma ótima opção para a rodada, está negativo. Rodriguinho já saiu, já está na minha geladeira, por enquanto eu não escalo, a não ser que ele me convença mais para frente, está jogando muito mal, apesar de custar só 3 cartoletas. Eu prefiro colocar aqui o Nenê, que custa 2, para quem tem menos cartoletas, tá? Sobral custa 12 cartoletas, mas jogando em casa é uma boa opção, tá, para a rodada. Gabriel Sara custa 4 cartoletas, ponto 63. Pega a Chapecoense e é uma ótima opção para a rodada, então a gente vai fechar aqui com o Gabriel Sara. Expectativa de pontuação e ainda de valorização, porque o Gabriel Sara, aqui no parciais, ele precisa de 1,60. Quem tem o escala 10, já comprou o escala 10, pode conferir no escala 10, que também acha lá a pontuação necessária do Gabriel Sara. Outro que eu falei aqui, ó, Gabriel Teixeira. Não jogou na última, tem uma média excelente, não tenho aqui o quanto ele precisa para valorizar, mas aqui no meio campo ele cabe muito bem, tá? Quem não quiser, por exemplo, arriscar no Sara, Gabriel Teixeira é um excelente nome para a rodada. E a gente vai fechar com o nome aqui do Palmeiras para o meio campo. Esse nome do Palmeiras, é claro que ele vai precisar de um pouco mais de pontuação para valorizar. Um é o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa precisa de pelo menos a partir de 4 pontos para começar a valorizar. 4.3, 4.4. É o Gustavo Scarpa aqui, que custa 11 cartoletas. Um outro nome interessante do Palmeiras é o Veiga, que vai precisar também de uma pontuação boa para valorizar. A gente vai colocar a princípio o Gustavo Scarpa, porque nesse momento a gente entende que o Gustavo Scarpa está valendo mais para o Cartola do que o Veiga. Isso porque o Gustavo Scarpa chuta mais de fora da área, com certeza o Juventude vai ficar fechadinho e esses chutes de fora da área podem ser uma arma do Palmeiras. Nós teremos o Gustavo Scarpa para fazer isso. Tá? Então o Gustavo Scarpa é uma opção boa. Nessa rodada ele não fez gol, mas fez 7 pontos, enquanto o Veiga, que fez gol, fez 9 pontos. Então eles fizeram 2 pontos de diferença, sendo que um não fez gol e o outro sim. Então por isso que o Veiga é uma... Aliás, o Gustavo Scarpa nesse momento é a melhor opção do que o Veiga. Agora aqui na defesa, explicando para quem ainda não aprendeu. Se você joga liga anual, que a premiação é só para o ano, em que você precisa de ter uma regularidade, você não pode entrar em desespero e também não pode arriscar demais. Então nada de colocar os 5 defensores de um mesmo time. 5 defensores de um mesmo time é para a liga tiro curto. Para a liga clássica, liga de regularidade, você vai no máximo fazer dobras de times que são favoritos. Então nós vamos começar aqui montando o nosso time. A gente viu lá que o São Paulo é favorito, então a gente vai pegar o Reinaldo, custa 12 cartoletas, precisa de uma pontuação segundo parciais de 3.20, né, de 3,2 para valorizar, é uma ótima opção. O Samuel Xavier do Fluminense e o Egídio estão desvalorizados, também são ótimas opções. O Bruno Cortez, que só custa 3 cartoletas, 95, pega o Sport, também é uma ótima opção para a rodada. O próprio Léo do São Paulo é uma ótima opção.
O Natanael, que precisa ir dos 7 pontos para valorizar, sem dúvida é uma ótima opção, porque ele joga de atacante, já falei disso aqui. Os outros laterais do Atlético Goianiense também são opção boas para a rodada. O Guilherme Arana é sempre uma boa opção, porque ele é muito ofensivo. O Mike do Palmeiras é uma boa opção, porque o Palmeiras vai pegar aí um time teoricamente mais fraco. Além do Mike, o Victor Luiz do Palmeiras, que precisa de 2,3 pontos para valorizar, é uma ótima opção, a gente vai fechar aqui com ele. Agora nós vamos para a zaga, vamos colocar aqui um zagueiro do São Paulo. Teoricamente, é claro que o Miranda é muito melhor zagueiro do que o Bruno Alves, mas para quem precisa de buscar uma valorização, o Bruno Alves custa 6 cartoletas,81 e está muito desvalorizado, perdeu 2 cartoletas e meia, então nós vamos colocar o Bruno Alves. O Bruno Alves, a partir de 0,20 ele já valoriza, ótima opção. O segundo mais desvalorizado aqui é o Pedro Jeromel, apesar de não ser o mesmo Jeromel do ano passado. A gente pode colocar que é uma ótima opção, custa 6 cartoletas,90 e o Pedro Jeromel precisa de 2,3 para valorizar. Renan, do Palmeiras, é uma opção interessante para a rodada. Nino, que é um zagueiro que chega bem ao ataque de cabeça nos escanteios, que é um bom roubador de bola, é um cara interessante para a rodada. Lucas Claro, do mesmo jeito, interessante. Um zagueiro do Atlético Goianiense também para a rodada. Diego do São Paulo, que vai aqui estrear no campeonato, é uma ótima opção. Léo Ortiz, que nunca precisa de SG para fazer pontuação, pode ser um nome interessante. Até o Eduardo Baumann, do América, ou o Anderson Jesus, são boas opções para a rodada. Nós vamos fechar o Luan também do Palmeiras. O Palmeiras está com 3 zagueiros aqui prováveis. A gente vai fechar com o Jeromel. E no nosso gol, a gente tem então uma dobra aqui do São Paulo, um do Palmeiras na lateral e o Jeromel. No gol, a gente poderia fechar, por exemplo, com o Cássio do Corinthians, que pode ser exigido aí contra o Bragantino. Acho que é uma opção interessante. Thiago Volpe, que está caro, também é uma opção interessante. O Marcos Felipe, do Fluminense, também acho um goleiro interessante, assim como o Matheus Cavicchioli, do América, que custa 5 cartoletas, e o Jailson, que custa 4 cartoletas, que é do Palmeiras. A gente vai fechar com o Jailson, porque é mais baratinho. Aí a gente tem 2 dobras aqui para ajudar também os cartoleiros. E o técnico, a gente pode pegar o Thiago Nunes, que está muito desvalorizado e precisa de pouquíssimos pontos para valorizar, ou o próprio Hernan Crespo também, que precisa de pouquíssimo para valorizar. A gente vai fechar com o Hernan Crespo. Nosso capitão, por enquanto, a gente vai fechar aqui com o Luciano de capitão e vamos confirmar a nossa escalação. A escalação do time principal aqui do canal, então, ficará assim. Técnico do São Paulo, o Hernan Crespo. Goleiro Jailson do Palmeiras. Zagueiros, o Jeromel do Grêmio e o Bruno Alves do São Paulo. Laterais, Victor Luiz do Palmeiras e Reinaldo do São Paulo. Meio-campistas, o Gabriel Sara do São Paulo, o Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Claudinho do Bragantino. Nosso ataque, Rony do Palmeiras, Luciano de capitão, Luciano do São Paulo e Ferreirinha do Grêmio. Esse time aqui custou 97 cartoletas, 97,39, e é um ótimo time para os meus seguidores, ainda sobrou 16 cartoletas. O banco de reservas a gente vai escalar rapidinho aqui para a gente fechar o vídeo, mas o mais importante do vídeo a gente já colocou. Se você gosta do conteúdo ou gostou aqui das dicas, vai deixando aí seu like. Fechando aqui o nosso banco de reservas, a gente tem a opção, vamos ver aqui para baixo, ó. Yuri Alberto, Ronald, Lucas Braga, atacantes do São Paulo, atacantes do Grêmio, o Galhardo, olha como é que o Galhardo tá mal, tanto é que ele tá aqui com cartoletas pequenas, vamos deixar o Galhardo no nosso banco de reservas. Continuando a nossa escalação no meio campo, no banco de reservas, vamos ver se a gente acha uma opção boa, né? A gente tem o Rodrigo Nestor, que é uma ótima opção para um banco de reservas. A gente, no Rodriguinho, pelo menos agora está na geladeira, nunca, não sei, mas está na geladeira. Martinelli seria uma ótima opção para banco de reservas. O Nenê, do Fluminense, no nosso banco de reservas, é uma ótima opção. Continuando a escalação do time principal, zagueiros.
Para o banco de reservas, a gente tem zagueiros aqui para colocar do Atlético, mas o Atlético pega, não, do Palmeiras, o Luan, no nosso banco de reservas, né? Continuando a escalação aqui do nosso banco de reservas, para a gente terminar. Lateral para o nosso banco de reservas. A gente tem o Mike do Palmeiras, o Heitor sempre é uma ótima opção, um cara que rouba bolas. Como a gente está com muitos caras do Palmeiras, a gente vai fechar aqui, ó, com o Bruno Cortez do Grêmio. Deixa eu ver se a gente tem outra opção aqui para baixo. Bruno Cortez do Grêmio no nosso banco de reservas. Continuando o nosso banco de reservas para terminar. Jailson está no gol. Um outro goleiro que eu citei. Vamos ver se o Jailson barato, se a gente consegue colocar aqui. João Paulo. Entre aqueles que eu citei, não tem ninguém aqui para o banco de reservas. Como a gente não tem ideia se o Jailson do Palmeiras mesmo vai para o jogo, vamos tirar o provável aqui, porque aí a gente consegue colocar o outro goleiro do Palmeiras. Deixa eu ver se ele está mais barato, o Lucas Silvestre. Só para a gente ter uma ideia. Se tiver, vai dar certinho, a gente deixa ele no banco de reservas. Vai que o técnico na última hora resolve mudar. Ao invés de colocar o Jailson, coloca o outro goleiro. Será que eu já passei por ele e não olhei? Matheus, eu devo ter passado. Vamos, é porque também eu poderia ter filtrado aqui, né? Vamos filtrar o Palmeiras aqui para a gente achar os goleiros disponíveis do Palmeiras. Filtrei para terminar o vídeo também, que tá ficando longo. Ó, Lucas Silvestre, do Palmeiras, porque aqui no Cartola não tem problema o cara tá nulo e ficar no seu banco, não. Ó. Então, se o Jailson der uma dor de barriga no vestiário, Vinícius Silvestre entra no lugar, né? Tá aqui o time, 97 cartoletas.39. Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente na rodada 4 e vamos embora pra cima. Um abraço.